Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 9 da série sobre teoremas da incompletude de Gödel. Veremos de modo mais preciso a definição da função beta de Gödel, usada para fazer a aritmetização da linguagem da aritmética. Vamos começar? A função beta de Gödel vai ser introduzida a partir de um teorema. E esse teorema diz que existe uma função recursiva, que daremos o nome de beta, que vai de dois números naturais em um número natural, e é tal que, primeiro, a imagem dessa função nunca é maior do que o primeiro número natural usado nessa função, e, em segundo lugar, a função beta representa uma decodificação de uma sequência. Isso quer dizer que, para qualquer sequência C0, C1, C2 até Cn-1, existe um número natural A, tal que a beta vai representar a decodificação desse número natural na sequência dos C0, C1 até Cn-1. Isso quer dizer, beta de A I vai ser exatamente Ci para todos os números I menor do que N. Observe que isso é precisamente o que fizemos para a função gama no vídeo anterior. Mas agora vamos enfatizar o fato de que temos que demonstrar que a beta é uma função recursiva. E por isso, se no uso que fizemos da função gama substituímos por essa nova função beta, que nós sabemos ser recursiva, então podemos redefinir a função histórico e, de fato, demonstrar que a função exponencial é recursiva e funções como a função de Fibonacci também são recursivas. Para definirmos precisamente a função beta, vamos primeiro definir a codificação e a decodificação de sequências de dois elementos. Isso vai ser necessário, como veremos mais à frente nesse vídeo. Imagine que nós temos uma sequência com dois elementos, A e B. Essa sequência de dois elementos vai ser mapeada por uma função que codifica esses dois elementos em um único número natural. E o número natural que escolheremos é dado pela função epsilon, que atribui a AB o seguinte número. Atribui A mais B ao quadrado mais B mais 1. Nós temos então que a epsilon de AB representa o número da sequência AB por essa codificação. De posse disso, nós agora precisamos de um método para decodificar o número obtido epsilon de AB e obter de volta os números A e B. Como que faremos isso? Nós começamos definindo uma função tal que atribui a um número n o maior quadrado perfeito menor que o número n. A primeira coisa que nós temos que observar em relação à função tal é se ela é ou não uma função recursiva. Mas observe que aqui nós queremos o maior quadrado perfeito e, em geral, nós usamos a nossa função μx para obter o menor alguma coisa. E por isso, para obter exatamente isso, o que vamos fazer é o seguinte. A função tal ela vai ser exatamente igual a n menos o menor número, x, tal que existe um y que, quando elevado ao quadrado, resulta em n menos x. Observe que qualquer x que nós obtivermos aqui vai ser tal que, quando subtrairmos de n, teremos um número que é um quadrado perfeito. Então, esse n menos μx dessa expressão vai dar um quadrado perfeito. O menor x que dá esse quadrado perfeito vai resultar no maior quadrado perfeito, que é menor do que n. E é por isso que essa função, de fato, é correspondente a essa expressão do lado direito. E, por causa disso, nós sabemos que a expressão no interior da função μx ela é uma função recursiva e, portanto, nós temos como resultado uma função recursiva. N menos uma função recursiva dá uma função recursiva e, portanto, nós podemos concluir que a função tal é de fato recursiva.
De posse da função tal e sabendo que ela é recursiva, observemos como usar a função tal para fazer a decodificação de epsilon. Para fazermos isso, vamos demonstrar a seguinte propriedade. Se n é o resultado de epsilon por AB, então a função tal aplicada a n resulta em a mais b ao quadrado. E para demonstrarmos isso, primeiro observamos que, de fato, a mais b ao quadrado é menor do que n. Afinal, n é a mais b ao quadrado mais b mais 1, porque n é o resultado de epsilon aplicado a b. Então, a mais b ao quadrado, de fato, é um quadrado perfeito menor do que n. O que precisamos agora demonstrar é que esse é o maior quadrado perfeito que é menor do que n. Mas observe o seguinte, se existe um quadrado perfeito maior do que a mais b ao quadrado, então o próximo quadrado perfeito vai ter que ser, de fato, menor do que n, porque senão não existe um quadrado perfeito entre a mais b ao quadrado e n. Mas observe o seguinte, a mais b mais 1 ao quadrado resulta em a mais b ao quadrado mais 2 vezes a mais b mais 1. E isso é maior do que a mais b ao quadrado mais b mais 1, que é igual a n. Isso porque nós temos 2a mais b a mais no lado esquerdo dessa desigualdade. E por isso nós podemos concluir que, de fato, o a mais b ao quadrado é o maior quadrado perfeito menor do que n. E isso garante que tal aplicado a n resulta exatamente em a mais b ao quadrado. Seguimos com a definição de duas funções que, quando aplicadas a um n, como na proposição anterior, resultam em a e b. E por isso demonstraremos a seguinte proposição. Se nós temos uma função π2 que, quando aplicada a n, resulta em n menos tal de n menos 1, e uma função π1 que, quando aplicada a n, resulta em raiz quadrada de tal de n menos π2 de n, então, se n é epsilon de AB, então π1 de n é A e π2 de n é B. Para demonstrarmos isso, vamos usar o resultado sobre a função tal e simplesmente aplicar as definições. Então, começamos com a função π2 aplicada a n, que vai resultar em epsilon de AB, porque n é o epsilon de AB. Tal de n nós sabemos que é a mais b ao quadrado. E, por fim, adicionamos o 1. Agora, expandimos o epsilon de AB e vamos ter como resultado a mais b ao quadrado mais b mais 1. E agora repetimos o restante, menos a mais b ao quadrado menos 1. Cortamos o a mais b ao quadrado e cortamos o 1. E isso dá, por fim, b. Agora fazemos a função π1 aplicada a n. Isso, pelo modo que definimos, é simplesmente tal de n menos π2 aplicado a n. Tal de n nós sabemos que é a mais b ao quadrado. E π2 de n nós acabamos de verificar que é b. Então, fazendo a raiz quadrada, vamos ter a mais b menos b. E isso resulta em a. Então, nós temos exatamente as funções π1 e π2 que decodificam a função epsilon. E note que π1 e π2 são composições de funções recursivas. E, portanto, π1 e π2 são recursivas. Então, nós temos aqui a função epsilon, que codifica dois números, e nós temos a função π1 e π2, que decodificam o primeiro elemento da sequência e π2 o segundo elemento da sequência. Agora que podemos codificar e decodificar sequências de dois números naturais, vamos introduzir mais uma função antes de falarmos precisamente da função beta. A função que introduziremos vai ser chamada de função
delta. E ela é introduzida pelo seguinte lema, que chamaremos o lema 1. Existe uma função recursiva delta que vai de 3 números naturais em um número natural. Lembra, a função beta vai de 2 números naturais em um número natural. E é tal que, para qualquer que seja a sequência de números, C0, C1, C2 até Cn, vão existir dois números naturais AB maiores que cada um desses Cs e tais que A e B aplicados a I nessa função delta vai resultar em cada um dos elementos da sequência. Ou seja, a função delta vai ser muito similar à função beta, com a diferença de que, ao invés de usarmos dois números para codificar a sequência como na delta, na beta usaremos um. E para mostrar que a demonstração de uma gera a outra, vamos usar o resultado de que podemos codificar sequências de dois números. Como que faremos isso? Vamos, para esse efeito, demonstrar o segundo lema. Se vale o lema 1, então vale o teorema. E para isso, usaremos a codificação de sequências de dois elementos, como vimos anteriormente. Observe que ainda não demonstramos o lema 1. O que queremos demonstrar é que, se existe uma função recursiva delta, que de fato decodifica qualquer sequência a partir de dois números, então existe uma função beta que decodifica qualquer sequência a partir de um único número. E para fazermos isso, vamos supor a existência de uma função recursiva delta que satisfaz as propriedades do lema 1 e vamos definir uma função beta do seguinte modo. Vamos dizer que beta, quando aplicado a n i, resulta em delta de π1 de n, π2 de n, i. Tomemos, então, uma sequência qualquer, C0, C1, C2, até um CK-1. Pelo lema, nós sabemos que existem dois números a e b, tais que a função delta decodifica a e b precisamente como os elementos dessa sequência. Isso significa que, para todo i, delta de ABI é o iésimo elemento da sequência CI. Agora, vamos tomar um número D, que é o resultado de epsilon por AB. Epsilon é a função que nós definimos como a codificação de sequências de dois elementos. Agora, quando aplicamos beta a D, I, vamos ter, pela definição de beta, que isso vai ser delta aplicado a π1 de D, π2 de D, I. Agora, lembra que quando temos um número que é o resultado de epsilon de um a b, π aplicado a esse número vai dar exatamente A e B. π1 para o A, π2 para o B. Então, delta aplicado a π1D, π2D, I é exatamente delta aplicado a A, B, I. E isso, pelo que acabamos de ver, é exatamente o iésimo elemento da sequência para todo I. Isso significa que a função beta, de fato, decodifica o número D como os elementos da sequência CI. Esse resultado mostra que, a partir de uma função que decodifica sequências a partir de dois números, podemos mostrar uma função que decodifica sequências a partir de um único número. Mas por que fazemos essa etapa ao invés de simplesmente e de modo direto mostrarmos a função beta? Porque, se usamos dois números, a demonstração de que existe essa função vai ser uma aplicação direta de um teorema antigo e importante chamado o Teorema do Resto Chinês. E é precisamente isso que veremos no próximo vídeo. Veremos o Teorema do Resto Chinês e como montar a função delta diretamente a partir desse teorema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.